Fala, cariocada! Estamos de volta para um papo com o Quintino, que estava aí desaparecido há por alguns meses, mas o motivo é bom. Teve finalmente a primeira pesquisa Datafolha para prefeito do Rio em 2020, né? Ainda não tem candidato certo, são todos pré-candidatos, mas é uma pesquisa que mostra também a aprovação, melhor, a desaprovação de Marcelo Crivella, que é péssima notícia para ele. E esses assuntos eu vou fazer essa análise rapidinha, bem humorada, depois da musiquinha. O Datafolha não podia ser pior para Crivella. Ele amargou assim, na melhor cenário para ele na pesquisa, no cenário eleitoral, é de 9% de intenções de voto, empatado tecnicamente com a Marta Rocha do PDT e com o Bandeira Mello do Flamengo, digo, da Rede, enquanto Eduardo Paes e Freixo estão lá na frente, né, por volta dos 20%. Eu não quero falar da rejeição do Crivella agora, vou deixar para falar um pouquinho depois. Foram 3 cenários que o Datafolha previu, um com vários candidatos, incluindo aí, você vota Molon, Marta Rocha, Benedita, Freixo, candidatos que não devem concorrer, que devem andar juntos. Inclusive Marcelo Calheiro e Mariana Ribas, que devem correr junto com o Eduardo Paes. No cenário que eu considero o mais possível, eram apenas 8 candidatos. Aqui eu acho que faltou talvez o Paulo Messina para o PSD, mas a eleição dele ainda não, a candidatura dele ainda não é certa. Paes está em primeiro com 24%, Freixo com 20%, Crivella ali no segundo esquadrão com 9%, bem distante do Freixo. Marta Rocha com uma excelente posição com 8%. Marta Rocha, que é do PDT, delegada estadual em segundo mandato, e não é uma figura conhecida dos cariocas. Então ela está tão com 8%, é uma excelente notícia para ela, mostrando que ela tem chances de crescimento até em cima do Freixo. Se vier aí uma ideia de uma centro-esquerda, uma esquerda mais votável, que a esquerda antipática que o Freixo representa, ela pode causar aí um espanto. O Bandeira Mello me surpreendeu com 7%, talvez aí devido à boa fase do Flamengo. Ele que não se elegeu para deputado federal em 2018. A Clarissa tem 2%, a Clarissa eu acho muito difícil. Ela até subiu um pouco, pode subir um pouco mais que isso, chegar a 3%, 4%. Mas a rejeição, o nome do pai dela, o Antônio Garotinho, é muito alto. O pai foi preso várias vezes, está sempre com ameaça de prisão. O mesmo com a mãe, que anda fazendo, parece, excelentes bolos. Seguido pelo Fred Luz, com 2%. Fred Luz foi entrevistado pelo Mesa Viva, aqui do Diário do Rio. Ele é ex-CEO do Flamengo, é do Novo, então vai ter muito voto dos laranjinhas, mas o voto do rubro-negro mesmo, esse que gostou aí do Flamengo estar indo para o Mundial, colocar os ingleses na roda de novo, dificilmente vão seguir com ele, vão preferir o Bandeira de Mello, que é muito mais conhecido. Finalmente tem o Rodrigo Amorim com 1%, e o Rodrigo Amorim pode ser um candidato que surpreenda, porque por mais que ele tenha se afastado um pouco do Bolsonaro, o conservadorismo dele é muito mais ligado à família do presidente do que talvez o do Crivella, né? Que o Crivella não é um conservador, é um pentecostal apenas. Claro, não é pentecostal, é conservador, mas não representa esse conservadorismo do Bolsonaro. E a Glória Luiza Lima, juíza, desembargadora do TRE, que é candidata que o Witzel quer, tem 1%. Vale lembrar que o Witzel também tinha 1% até aí meados da campanha de 2018 e surpreendeu. Eu não acho que em 2020 a gente vai ter a mesma surpresa que teve em 2018, por ser um cenário muito diferente. Você tem candidatos muito bem posicionados ao centro e à esquerda, que é o caso do Eduardo Paes e do Freixo, mesmo da Marta Rocha, e você tem ali o Crivella tentando abocanhar mais uns 6%, para ver se ele consegue ir para um segundo turno contra Eduardo Paes ou Freixo. Na minha impressão, não importa com quem Crivella vá, ele perde, a não ser com Freixo, que vai ser aí uma disputa pau a pau. Por fim, o que surpreendeu demais, quer dizer, surpreendeu 0 pessoas, como diria o Ataui Alves, foi a rejeição do Crivella, que está em 8% de aprovação, de ótimo mais bom. Ou seja, se você pegar 100 pessoas, apenas 8 vão dizer que o governo do Crivella é bom e ótimo. E, novamente, não surpreende ninguém que a aprovação mais alta esteja entre os evangélicos neopentecostais, que, inclusive, no corte, é o único lugar onde o Crivella consegue ter uma votação superior aos outros candidatos, ele tem 28%.
Mas entre os evangélicos, né, isso contando neopentecostais e evangélicos tradicionais, como presbiterianos, ele está com 17%, empatado com o Eduardo Paes, mostrando que mesmo no seu, talvez no seu circuito mais amplo, ele não consegue estar bem avaliado. Outra notícia muito negativa para o Crivella, que está aí com popularidade de 72% de ruim mais péssimo, é que ele é o prefeito mais impopular desde que as pesquisas da Datafolha começaram em 93. O mais impopular antes tinha sido César Maia em 90, deixa eu ver aqui, foi 94, que foi 56%. Entretanto, é bom lembrar que nesse ano, 2 anos depois, ele elegeu seu sucessor, o Luiz Paulo Conde, e depois ele voltou como prefeito, ele em primeiro turno, em segundo turno em 2000 e pouquinho, aí em 2000 e em 2004 ele se reelege no primeiro turno, o que mostra que talvez Crivella tivesse uma chance de crescer. Só que falta um ano para a eleição e o Crivella não tem nem dinheiro no caixa para isso. A situação na saúde atual mostra que ele vai ter muita dificuldade de ter um bom mandato em 2020. Ele vai ter muita dificuldade de conseguir fazer o mínimo. Já pediu dinheiro para o governo federal, que cedeu alguma coisa. A saúde parece que não está tendo solução. Ele prometeu agora que essa semana vai entrar o salário de alguns membros da OS. E mesmo assim o nome já ficou queimado. Tanto que a saúde, pela primeira vez, é considerado o maior problema para os cariocas. É um número altíssimo, é um número que chega a ser mais de 70%. E vale lembrar que a segurança sempre esteve em primeiro lugar. A segurança antes era 38% e caiu para 27%, enquanto a saúde chegou a 68%. O Crivella então vai ter essa dificuldade de tentar então ter orçamento em 2020 para conseguir fazer a campanha. E uma coisa muito ruim para um candidato impopular, para prefeito, quando é prefeito, são as chapas, né? Ele dificilmente vai conseguir aquela fotinho do vereador, sabe, do santinho, que bota a foto do lado e aquilo às vezes gera algum voto. Um vereador do Republicanos talvez vá querer aparecer do lado do Crivella, até por causa da ligação com a igreja. Mas um vereador talvez do PP que possa apoiar ele, não sei, hoje o PP faz parte do governo, tem a Secretaria de Meio Ambiente, mas talvez em 2020 peça licença para apoiar Eduardo Paes, o mesmo com outros partidos. Você tem o Felipe Michel, que hoje é secretário de Envelhecer Saudável, é do PSDB. Será que ele vai querer continuar apoiando um governo tão impopular quanto o do Crivella? Provavelmente não. O político, ele farinha pouca, meu pirão primeiro. Provavelmente ele, nem vou dizer trair, né? Ele abandona para poder tentar reeleição para vereador. Reeleição que vai ser difícil para ele. Por mais que ele tenha a máquina ali, o envelhecimento saudável é uma boa pasta, pode ser um pouco difícil, dado esse apoio a um candidato tão impopular quanto é o Crivella. É interessante que o Crivella escolheu a briga da Globo, né? A Globo é o grande inimigo dele agora. E o Datafolha, tudo bem, o Datafolha é do Globo e da Folha, pode ter aí um dado um pouquinho maquiado, mas 76% dos cariocas rejeitam o boicote que o Crivella vem feito com o Globo. Entretanto, 71% dos cariocas aprovaram o fim do pedágio. Quem é a favor do pedágio, né? Mais 55% discordaram da destruição do mesmo, quando ele fez aquela loucura de ir até a linha amarela e derrubar tudo. Já o corte do apoio naval tem um apoio de 60%. Não é um apoio tão alto assim, se imaginar que essa é uma dos carros-chave do Crivella. Ou seja, Crivella vai ter uma eleição em 2020 muito difícil. Talvez o ideal fosse os republicanos tentar fazer a cabeça de Crivella para ele não tentar vir candidato, uma derrota. Quer dizer, ele não vir para o segundo turno e ficar talvez em quarto lugar é muito ruim para quem é prefeito. E isso pode acontecer por causa dos votos conservadores. Vendo que o Crivella não vai ter potencial talvez de vencer um Freixo no segundo turno, caminho para um Rodrigo Amorim ou mesmo por causa do Witzel. Isso é esperado. A esquerda pode se dividir o voto ali entre Freixo e Marta Rocha. E talvez o Freixo nem ir para o segundo turno, mesmo tão bem posicionado. Lembrando que em 2020 Marta Rocha começa a se apresentar como uma solução à esquerda. Marta Rocha ela é delegada, vai ter apoio provável do PSB e do PCdoB.
enquanto o PSOL vem com o PT. Você tem um Bandeira de Mello que pode surpreender, chegar a uns 12, 15% e embolar aí uma eleição que pode ficar indefinida para o segundo turno. Mas o que as pesquisas mostram é que Crivella não vai estar junto. Então é isso, cariocada. Espero que tenham gostado. Deixe seus comentários e podem me xingar à vontade ali na caixinha.